Pessoal, a paz do Senhor, espero que todos estejam bem. Um bom dia se você estiver vendo esse vídeo pela manhã, uma boa tarde se estiver assistindo à tarde, uma boa noite se estiver assistindo à noite. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo sistemático aí da primeira e da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, nós vamos falar do capítulo 3 da segunda carta. Nesse capítulo nós entendemos que a ênfase do apóstolo Paulo é informar a Timóteo como serão os últimos dias e orientar a Timóteo a como se comportar ou como lidar com o que esses últimos dias trarão. Nós entendemos então que Paulo está orientando, ou melhor, está lembrando a Timóteo que nos últimos dias aconteceriam muitas coisas. Timóteo precisaria ter muita resiliência, muita paciência, muito amor pela obra para não desistir, enfim, muitas outras coisas que nós vamos ver aí no decorrer do capítulo 3 de 2 Timóteo. Acho legal a afirmação que Paulo ele faz ao findar o versículo 5. Ele começa dizendo, tendo a aparência de piedade, dizendo, ou melhor, afirmando a respeito do que ele tinha dito nos versículos anteriores, mas negando a eficácia delas, ou dela. E ele conclui o versículo dizendo: destes afasta-te, Timóteo. Destes afasta-te. Um cristão ou um jovem fiel a Cristo, ele não pode nem deve ter qualquer relacionamento com as pessoas que Paulo descreve do versículo 1 ao versículo 9 deste capítulo. É bem importante observar que tais pessoas que Paulo descreve atuam dentro da igreja, se passam por religiosos ainda. E aí Paulo diz, se referindo a respeito dessas pessoas, ele disse: tendo a aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Timóteo, destes você deve se afastar, meu filho, não deve andar. É aquilo também que Paulo escreve a Tito, salvo engano, no capítulo 3, ele disse: ao homem herege. E aí herege é um termo bem amplo, que, vamos ser muito sinceros, para nós ele é um termo bem genérico, mas quando você vai para o original é uma palavra polissêmica, onde tem vários significados. Mas ali o Paulo ele diz ao homem herege, e não ao grupo sectário ou a uma seita, nem nada do tipo. Ao homem herege. O homem herege, quando nós vamos para Gálatas 5, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, lá aparece a palavra heresia, quando Paulo está dizendo sobre as obras da carne. Sendo assim, nós entendemos que o homem herege é aquele que promove dissensões dentro da igreja. Uma pessoa que, não satisfeito com a forma que o líder tem conduzido a sua igreja, debaixo de orientação divina, obviamente, se levanta uma pessoa, chama mais pessoas para se levantar contra esse líder, e esse homem é o homem herege. É mais ou menos isso que estava acontecendo na igreja na ilha de Creta, onde Paulo escreveu a Tito, e também em Éfeso, quando Paulo escreve a Timóteo. Esse tipo de pessoas são religiosos, mas são rebeldes. Se vestem como crente, colocam a gravata, aparentemente são crentes, mas no fundo são pessoas que precisam ser encontradas pela graça. Paulo ele começa o versículo 1 dizendo isso: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, e aí nós precisamos entender o que são os últimos dias. Entendemos biblicamente que os últimos dias começaram com o ministério de Jesus. Isso nós vemos lá em Hebreus capítulo 1. O escritor aos Hebreus
na minha humilde opinião. O apóstolo Paulo ele começa dizendo, nos tempos antigos ou nos últimos, na antiguidade, Deus falou de muitas formas através dos seus profetas, mas nos últimos dias nos falou através do Filho. Então nós entendemos que os últimos dias, fazendo um link com esse texto, eles se iniciaram a partir do dia que o ministério de Jesus se iniciou. Logo após o batismo de Jesus, entendemos que estamos vivendo os últimos dias. Tempo esse em que Deus cumprirá o seu propósito com o seu povo, propósito esse que começou logo após a queda. E aí eu quero destacar aqui um texto de Gênesis 3,15, onde o escritor diz, e porei inimizade entre ti, serpente, e a mulher, e entre a tua semente, e entre o teu descendente, a sua descendência, e o descendente, no singular, dela. Este, se referindo à semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Obviamente, nós entendemos que este aqui que ferirá, o que feriu a cabeça da serpente, é Jesus Cristo. É o único que é semente da mulher. Eu não sou semente apenas da mulher. Eu sou semente da mulher, mas também sou semente do homem. No caso de Jesus é diferente. É o único no mundo que se encaixa nessa qualificação aqui de Gênesis 3,15. O único que é descendente da mulher é Jesus. Todos os demais seres humanos que veio a esse mundo têm participação do homem e da mulher. Jesus não. Ele teve somente a mulher. Por isso, ele é o único que se encaixa nessa qualificação de Gênesis 3,15. Então, logo após essa queda, Jesus, ou melhor dizendo, Deus, em seu propósito eterno, nós sabemos que Jesus, o sacrifício, a expiação, ela foi preparada desde antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa de forma alguma. Então, a partir do momento da queda do homem, nós entendemos que Deus começa um propósito de alguma forma, religar ou trazer de volta a comunhão perdida ocasionada pelo pecado. E aí nós vemos que Jesus, Paulo escreve a Timóteo na sua primeira carta, salvo engano, no capítulo 1, dizendo que Jesus ele é o único mediador entre Deus e os homens. E aí aqui eu quero apresentar aqui nesse vídeo as características. Paulo ele nos dá aqui pelo menos 18 características desses homens que eles estão condenando nesse capítulo 3. Ele diz que eles são egoístas. Egoísta é quem trata só dos seus interesses próprios. São avarentos, quem tem apego excessivo ao dinheiro ou bens materiais, mesquinhos, são orgulhosos, jactanciosos, dono de toda a verdade, de tudo que é certo, são arrogantes, isso é o ato de mostrar-se acima dos outros, que se eleva sobre outra pessoa. Paulo também diz que eles são blasfemadores, esses homens que vão surgir. Isso está do versículo 2 ao versículo 5, blasfemadores, que fala mal, difamador, uma pessoa repreensível, que injuria, que é abusivo. Eles também são desobedientes aos pais, não são pessoas persuasíveis, não são submissos, pessoas que se submetem, subservientes, que se submetem a uma hierarquia de autoridade. Paulo também diz que eles são ingratos, ímpios, profanos. Os ímpios são aquele que conhece a impiedade, mas mesmo assim a pratica. São sem afeição natural, uma pessoa insociável, desafeiçoado. Paulo diz que eles são implacáveis. Isso é ausência de negociação ou pacto. Também é irreconciliável. Uma pessoa que, se você ferir ela nunca vai te perdoar. O resto ela vai levar isso para o caixão. Paulo também diz que são caluniadores.
Pessoas caluniadores são aqueles que acusam com falsidade, que fazem comentários maliciosos. Paulo também diz que eles serão sem domínio de si, sem controle próprio, aquilo que nós aprendemos em Gálatas 5, a partir do versículo 22. Intemperante, dissoluto, cruéis, não domesticado, pessoa selvagem, como animal feroz, que faz o que a bem lhe apraz, sem pensar nas consequências, ou sem pensar na pessoa a quem ele está ofendendo. Paulo também diz que são inimigos do bem, que se opõem à bondade e à pessoa de bem. Traidores, que não têm caráter o suficiente para se manter fiel a algo ou a alguém. Atrevidos, a palavra atrevidos aqui no original é propetes ou propetes, que significa precipitado. Aquele que, se alguém falar um ar, ele já está indo para cima, agressivamente, querendo tirar satisfação. São convencidos, isso é cegar com orgulho ou convencimento, tornar-se tolo. Convencido é o caso daquele homem que nós usamos o nome dele para se referir a alguém que se acha muito bom aos seus próprios olhos, que se admirava tanto diante do reflexo de uma água que ele acabou caindo nessa água e morrendo. Então, convencido, cegar com orgulho ou convencimento, né? Narcisista, a pessoa que se acha muito excelente aos seus próprios olhos. E por fim, Paulo diz, eles são mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Essa pessoa, ela deseja antes o que o mundo e a sua carne quer do que o que Deus como amigo lhe oferece. Eles têm forma de piedade. Versículo 5, Paulo termina essa sessão dizendo, mas negam o poder dela. Alguém religioso, Paulo está dizendo de alguém religioso aqui, tá? Paulo não está falando das pessoas do mundo. Nós temos que ter isso em mente, que Paulo está escrevendo essa carta orientando um pastor. Então, Paulo não está falando o que vai acontecer no mundo, ele está falando o que vai acontecer dentro da igreja. Paulo está dizendo, olha, do versículo 1 ao 5, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, falamos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Timóteo, destes você deve afastar, meu filho. Porque deste número, e aí agora Paulo vai trazer as consequências que esses homens estavam trazendo para a região de Éfeso, ou melhor, que aconteceria, porque deste número são os que se introduzem, estava acontecendo, não é que iria acontecer, estava acontecendo, pelas casas, e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, e aí nós pensamos, poxa, essas mulheres, elas nunca ouviram o evangelho, nunca teve um acesso a uma igreja, nunca tinha sido admoestada biblicamente. Aí o versículo 7 diz que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. No versículo 6 e 7 conseguimos chegar aos malefícios de alguém que não estuda e medita na palavra de Deus, como estamos fazendo. Pois entre estes, e aqui eu cito o versículo 6 e 7, e eu coloco um subtópico embaixo, fazendo uma pergunta, ou uma pergunta com afirmação. Quão perigoso é ser apenas ouvinte e não praticante da palavra de Deus? Quão perigoso, gente, para vocês que estão me escutando, é você ouvir, ir na escola bíblica, ir num culto de doutrina, ir num culto de domingo, onde o pregador vai trazer uma mensagem da parte de Deus, participar do grupo desse, onde nós estamos, apesar das nossas limitações, tentando entregar o máximo que nós conseguimos extrair do texto para vocês, e vocês ouvirem isso, ou pelo menos, quer dizer, nós
ouvirmos essas coisas e não colocarmos nada disso em prática. Apocalipse 1 e o versículo 3 diz: bem-aventurado aquele que lê, cheque, e os que ouvem as palavras destas profecias, cheque, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Quão perigoso é ser apenas ouvintes e não praticantes da palavra de Deus. Tiago, no capítulo 1 e o versículo 22, ele diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, meus irmãos, se tem uma orientação que eu preciso deixar para vocês aqui, é a seguinte: seja cumpridores da palavra e não somente ouvintes. E aí do versículo 7 ao versículo 9, Paulo vai fazer aqui uma intertextualidade, vai citar o texto de Êxodo de 7 a 9, onde nós vemos que Janes e Jambres entra no embate ali com Moisés. Êxodo de 7 a 9 nos mostra essa história, onde os mágicos egípcios entraram em um embate com o libertador do povo hebreu. Janes e Jambres se colocaram contra Moisés, imitando o que ele fazia. Quando a vara de Arão transformou-se em serpentes, eles lançaram as suas próprias varas e elas também se tornaram serpentes. Moisés transformou a água em sangue e os mágicos também fizeram o mesmo milagre. Quando Moisés fez surgir sapos, os mágicos também o imitaram, mas não conseguiram reproduzir o milagre dos piolhos. Será que vemos isso hoje, gente? Para refletir. Um líder levantado por Deus, usado por Deus para livrar um povo de uma condenação, era o que Moisés estava fazendo ali. O povo estava subjugado no Egito. Deus levanta um líder para libertar esse povo, um libertador, para mostrar ao povo que tinha vida e uma vida bem melhor fora daquilo que eles estavam vivendo, apesar de Deus ter prosperado o povo hebreu no Egito. Será que nós vemos isso hoje? Pessoas se vestindo como líderes, tendo aparência de líderes, se passa por líder, fala como líder, e aí líder, eu estou falando líder crente, um homem levantado por Deus. Então eu vou trocar a palavra. Será que nós vemos isso hoje? Uma pessoa que se veste como alguém que foi levantado por Deus, fala como alguém que foi levantado por Deus, assim, tem dons e talentos como alguém que foi levantado por Deus, prega como alguém que foi levantado por Deus, mas tudo isso que essa pessoa hipoteticamente está fazendo, sendo direcionada, guiada por Satanás. Será que nós vemos isso hoje? Não é à toa que Jesus mesmo disse, né, naquele dia, naquele grande dia, muitos chegarão e dirão, Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu curei, operei prodígios e maravilhas, no teu nome eu fiz chuva. Aí aqui eu já estou acrescentando, eu fiz acontecer. Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim será essa palavra. Será que vemos isso hoje? Pessoas que fazem as mesmas coisas que um líder sério faz, porém falsificado. Isso precisa ficar para a nossa meditação também. E do versículo 10 ao versículo 17, a frase que sempre me vem à mente é a seguinte: você, Timóteo, é diferente. Parece que eu vejo o tempo todo Paulo dizendo a Timóteo: eles podem fazer o que quiserem, você, porém, não. Eles podem fazer o que quiserem, Juventude de Nova York. Eles podem fazer o que quiserem, podem se prostituir, eles podem, e aqui eu estou falando dentro do contexto da igreja, não estou falando no mundo. Eles podem fumar, eles podem beber, eles podem
se prostituir, eles podem roubar, eles podem caluniar, eles podem mentir, eles podem. Você, porém, juventude, você, porém, Timóteo, você não pode. Você, Timóteo. E aí, versículo 10. Você tem seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, intenção, a minha fé, segue tudo isso. Longanimidade, amor, paciência, perseguições, aflições, Timóteo. Paulo está dizendo, olha, apesar de tudo que eu tenho passado, Timóteo, ou melhor, a segunda carta de Timóteo é a última carta que Paulo escreveu antes de morrer. Eu passei tudo isso, Timóteo, tudo que eu passei, não escondo de ninguém. Mas deixa eu te falar uma coisa, o Senhor me fez passar, mas Ele também me livrou de tudo isso, Timóteo. Sofra comigo as minhas aflições, e Ele também te livrará. E não só você, Timóteo, versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Eu mandei uma pergunta no grupo e eu vou fazer essa pergunta no vídeo. O dia, ou melhor, uma afirmação. O dia que você perceber que você não tem passado nenhuma aflição como servo de Cristo, desconfie se você é um verdadeiro servo de Cristo ou se você tem sido apenas ouvinte e não praticante dessas coisas. Desconfie o dia que você não estiver passando perseguição, luta, prova. Porque Timóteo, Paulo está dizendo, afirmando a Timóteo. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Isso aqui não é uma hipótese, isso aqui é uma afirmação. Mas os homens maus e enganadores, Timóteo, você não se preocupe com eles não, porque eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, novamente, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, corrigir e instruir em justiça. E o versículo último, ou versículo 17 acaba, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Concluo relembrando vocês três coisas. Em primeiro lugar, nos últimos tempos, tudo isso aqui que nós estamos aparecerão, e nós sabemos que já tem em nosso meio, porque nós já estamos vivendo os últimos tempos. Mas a orientação de Deus para os nossos corações hoje é: afasta-se deles. Paulo volta a dizer, disse a Tito, ao homem herege, admoestando uma vez: se não te der ouvidos, meu filho, fuja, afasta-se dele. Então, devemos afastar dessas pessoas. Paulo também, ele diz no versículo 12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. É certo que sofreremos pelo nome de Cristo, se de fato estamos vivendo de forma fidedigna a Ele. Mas é certo também que Ele nos livrará de todas as coisas. E por último, e não menos importante, eu quero lembrar a vocês o que Paulo diz no versículo 16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quero concluir esse vídeo relembrando o que eu já disse aqui. Não sejamos apenas ouvintes, porque se formos ouvintes, isso aqui que Paulo está dizendo, que a Escritura inspirada, a Bíblia, ela é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir. De que vale ela nos ensinar, nos corrigir, nos redarguir, se nós não colocarmos isso em prática? Apocalipse 1:3. Bem-aventurado os que ouvem, mas também mais bem-aventurado ainda os que praticam. Tiago, capítulo 1 e versículo 22. Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.